chamando para te aperfeiçoar, para te tornar uma pessoa melhor. Ele está te chamando para andar com Ele, para dar uma volta com Ele. Só que é uma volta eterna, é uma volta que vai te levar para os céus. Não importa como você está, não importa o que você fez, importa o que você vai fazer daqui para frente. O Senhor está te chamando para que você venha conhecer mais Ele, assim como Ele te conhece. Você quer conhecer? Anda na minha presença. Ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Declara isso. Cante esse louvor. Exalte o Senhor. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele.
tempo, irmão, de oração. Entrega a tua vida. Eu sinto que algumas pessoas chegaram bem atribuladas neste lugar hoje. Algumas estão com o coração angustiado. E você até pensou, meu louvor não passou hoje do teto. Mas o Senhor desce neste lugar através do teu Espírito Santo. E Ele enche os nossos corações de misericórdia. E eu sei que alguns de vocês já estavam pedindo perdão durante o louvor. E o Senhor nos diz que Ele é um Deus de misericórdia. E Ele te perdoa. Ele te aceita. Mas Ele diz: anda na minha presença. Anda na minha presença. És maravilhoso, Jesus. Senhor, eu peço agora a tua capacitação do alto, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, agora eu entrego diante de ti esta igreja, ó Pai. Pai, os corações que aqui estão, Senhor. O Senhor me mostra alguns corações bem angustiados. Eu quero orar pela tua vida antes mesmo de começar a ministrar. Se você chegou nesta noite aqui angustiado, alguma coisa está te angustiando, roubando a tua paz, fecha os teus olhos e levanta as tuas mãos aonde você está. Eu nem mesmo vou abrir os meus, porque é por fé e o Senhor é que te vê. Eu quero orar agora pela tua vida. Levanta as tuas mãos. Se o teu coração está angustiado e apertado, talvez você tenha motivo e talvez você nem mesmo saiba o motivo. Eu quero orar agora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro agora por essas vidas, Senhor, porque Tu és Yeshua, Tu és o Todo-Poderoso. Ah, Senhor, diante da Tua soberania, Senhor, todo joelho se dobra, Senhor, e toda língua confessa que Tu és Senhor. Senhor, a Tua palavra nos diz, ó Pai, que olhamos para o alto da montanha, da onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, eu entrego agora essas vidas diante de Ti. Eu entrego agora esses corações diante de Ti, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor remova agora toda a tristeza, Senhor. Que o Senhor remova agora toda a angústia, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos diz que nós deveríamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque é o Senhor que cuida de nós, Senhor. E agora, Senhor, num ato de fé, Senhor, nós crendo, ó Pai, e já recebendo o alívio imediato, ó Pai, eu entrego agora, Senhor, eu entrego agora a minha ansiedade diante de Ti. Se você pode dizer isso ao Senhor, diz agora: Senhor, eu entrego diante de Ti a minha ansiedade. Eu entrego diante de Ti agora, Senhor. Eu entrego agora isso que está prendendo meu coração. Eu entrego agora esta angústia. Eu entrego agora esta preocupação. Senhor, eu entrego agora, porque eu quero estar livre para receber a Tua palavra. Eu libero agora sobre a Tua vida a presença do Espírito Santo. Que ela encha agora o Teu coração. Que o Teu coração agora seja aquecido pela presença do Senhor. Que seja aquecido pela presença de Yeshua. Yeshua, Senhor. Diz isso ao Senhor: Senhor, eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero Te conhecer mais um pouco nesta noite. Ai, ser achado nele. Eu quero estar ligado, Senhor, em Ti. Eu quero ser achado. Eu quero conhecer Jesus.
achado nele. Deus possa falar ao teu coração, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não sabia quando eu ia trazer essa palavra. Na verdade, eu imaginei que eu fosse ministrá-la muito mais à frente. Mas, por fé, eu creio que é hoje. Eu creio que hoje foi o dia preparado para eu trazer essa palavra. E eu quero começar com uma coisa talvez bem estranha para a igreja. O Senhor sempre fala comigo através de parábolas. Eu acho que também deve falar com você. Lá no livro de Mateus 13, no versículo 34, se você pode abrir, falar por parábolas era uma grande especialidade de Jesus. Era uma grande arte de um mestre que sabia bem como dizer as coisas a pessoas tão humanas e tão limitadas como eu e talvez como você. E a palavra do Senhor nos diz assim em Mateus 13, 34: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Por que será? Talvez porque a multidão e os seus discípulos tivessem grande dificuldade de entender as coisas espirituais. E não mudou. Nós ainda temos uma grande limitação de entender coisas do reino de Deus, de entender o que a sua palavra nos diz, sempre traçando uma vida, um paralelo entre as coisas espirituais e as coisas humanas. Sempre tentando nos comunicar que é possível, apesar de tudo, estarmos ainda nesta terra, mas trazermos o reino de Deus sobre esta terra. Foi isso que João Batista nos disse: é chegado o reino de Deus. E ele já é chegado sobre a minha vida e sobre a tua vida. E ainda diz o versículo 35: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Por isso Jesus falava por parábolas, porque era algo inclusive que já havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, que um dia, quando ele estivesse no nosso meio, ele abriria sua boca,
falaria por parábolas e nos mostraria coisas que estavam ocultas desde a criação do mundo. E os seus discípulos entendiam o que Jesus falava. E quando nós pegamos as parábolas de Jesus, nós entendemos. Porque ele não podia ser mais delicado. Porque além dele falar por parábolas, eu não sei se você já reparou, ele explica a parábola. Ele contou a parábola do semeador. E ele explicou a parábola do semeador. Ele contou a parábola dos talentos. E ele explica a parábola dos talentos. Ele conta a parábola dos homens que construíram a casa sobre areia. E ele conta depois. Assim é alguém que constrói a sua vida sobre areia. Ele conta. Não só ele conta a parábola, mas ele nos explica. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabia que nós não éramos tão capazes assim, como às vezes nós achamos que somos. Ele sabia que nós não éramos tão espertos e tão espirituais, como nós às vezes achamos que somos. Por isso que não só Jesus fala por parábolas, mas ele também. E assim diz a parábola. E ele explica. E aí Jesus fala comigo, ainda continua falando comigo por parábolas. E o que eram as parábolas? Ele pegava coisas simples deste mundo, coisas simples, casuais, e fazia comparações com coisas espirituais. Sim ou não? Ele falou da moeda, ele falou da ovelha, ele falou da semente. Davi era um homem muito espiritual. Davi era cheio da presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que quando Davi tocava, ele tocava, botava o dedo nos instrumentos, a presença do Senhor vinha. Sim ou não? A palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o seu coração. A palavra diz que Davi era um adorador. Mas quando Davi estava cego, Deus mandou o profeta Natã à sua casa e disse para ele: existia um homem com muitas ovelhas e um com uma só. E aquele que tinha muitas foi lá e tirou aquele que só tinha uma. Isso era uma parábola. E Davi, quando termina a parábola, antes que Natã dê a explicação, ele diz: do que este homem merece? Este homem é digno de morte. Ele já lança a sentença. Ele era rei. Ele logo lança a sentença. Então Natã olha para ele e fala: pois este homem é você, Davi. Você é este homem que roubou a única ovelha, a única esposa que o teu servo tinha. Olha que parábola. E Davi não conseguiu entender naquela hora. Tamanha cegueira. Mas Deus tem muita paciência comigo. E ele me falou alguns meses atrás por uma parábola. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho loucura por jabuticaba. Você não sabe? Fique sabendo. Eu sei que o Miguel e a Vanessa já sabem, porque eles trouxeram um saco há uns 2 meses atrás e eu comi jabuticaba até as 2 da madrugada. Achei que eu não fosse conseguir levantar no outro dia. A hora que eu fui pegar as Bíblias lá atrás do carro, vi uma sacola, porque eu nem vi ele entregando direito, aqui na correria. E a hora que eu fui pegar as coisas, falei: que isso, esse saco branco? Era uma sacola daquela grande supermercado, sabe? Não aquela fininha, aquela grande. Obrigado, viu? Estou agradecendo em público. Mas com aquela jabuticaba, aquela, eu comi, sentei numa rede lá em casa, eu lembro. Voltei do culto, fiz um chá. Eu comi chá com jabuticaba, que eu tomo chá toda noite. Aí tem uma rede assim pendurada na minha sala. Eu sentei na rede, liguei qualquer coisa que eu nem lembro que eu estava vendo, qualquer coisa lá no noticiário, só para dar aquela acalmada que eu queria. Esperei as crianças subirem para dormir. O Tadeu também sumiu. Fiquei naquele meu momento a sós. Eu, Deus e as jabuticabas. Botei o chá debaixo. Peguei uma cesta daquela de plástico, furadinha, de lavar macarrão, aquele escorredor. Lavei a jabuticaba quase até a tampa, gente, é grosso aqui. Sentei, botei um pratinho para escorar o que estava pingando, sentei, chupei. Quando já estava lá no final, falei: meu Deus, eu vou passar mal, amanhã eu tenho que trabalhar.
vai me dar uma intoxicação. E eu como com tudo, casca, caroço, não deixo nada. De vez em quando, se estiver muito amarga, mas aquela tá doce. Acho que ele arrancou do pé naquele dia, de manhã. Olha quem gosta de jabuticaba, encheu a boca, né? É demais. Diz que só tem jabuticaba no Brasil, eu nem posso pensar em sair daqui. E eu tenho loucura por jabuticaba. E aí eu planto jabuticaba, a gente já mora no sítio quase 25 anos, e a primeira vez plantamos uma jabuticaba que trouxemos da casa do Biapara, não deu certo. Deu duas, uma pra mim e uma pra ele. Duas, ficamos lá. Aí Tadeu mexeu, jogou, derrubou nada. Aí depois mudamos do sítio, moramos numa outra casa, compramos um jabuticabeira, né? Assim que ela ia ameaçar dar, mudamos de casa. Ficou lá dando pra quem tá morando. Aí plantamos no outro condomínio, nada. Aí voltamos pro sítio. E eu, angustiado, não acredito que eu moro nesse sítio enorme, não dá jabuticaba. Aí a Débora trouxe uma pra mim, hoje a Débora não tá aqui, o doutor Teófilo trouxe uma jabuticabeira, plantei, orei, ungi, joguei óleo. Falei, dá jabuticaba. Ela tá desse tamanho ainda. Falei, Tadeu, planta na reta, que a chuva desce, que diz que ela gosta de água, planta. Tá lá. Aí ficamos vendo, ele falou, não, vou fazer enxerto. Aí fez enxerto, amarrou galinha, amarrou esparadavo, amarrou não sei o que, nada. Por último, nós já tínhamos plantado há muito tempo uma jabuticabeira lá em casa, né? Quanto tempo tem? 14 anos? 15 anos? E nesse retorno para nossa casa, no sítio, voltamos a morar, ela já está grande. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, entendeu? Quando que ela vai dar? Ah, isso demora. Jesus vai voltar, eu não vou comer jabuticaba desse negócio. Tem que comprar jabuticaba, esperar alguém me dar jabuticaba. Outras perguntas. Ah, vai demorar 15 anos. Ah, mas não sei o quê. E eu fico lá orando pelo aquele pé. Mas um dia, falei, não é possível. Vou na casa de todo mundo, na casa do Leandro. Você falou de jabuticaba semana passada, né? Tem um pezinho desse tamanho, bem ali na entrada do portão, lotado de jabuticaba. Irmão, eu já repreendi inveja na minha vida por causa daquele pé. Olha, tem cimento ao lado, é cimento. E ela dá, e dá, e dá. Eu falei, não é possível. Eu com tudo isso de terra, com tudo isso de esterco que a gente joga, da galinha, e nada. E aquela árvore estava enorme em casa, enorme. Folha, galho, desde o começo, eu olhava. É na frente da minha cozinha, assim, na frente, eu cozinho olhando para ela. Tá quase da altura ali dessa última pilastra, de tão grande que ela estava bonita, verdinha, mas não dá um fruto. E aí, num dia eu falei, não, vai acabar isso daí. Eu vou comer jabuticaba. Depois dessa daí, eu falei, não, eu tenho que dar na minha casa. Não é possível. E aí, numa das madrugadas, que eu dobro boca, até de madrugada, algumas vezes, eu lá, à toa, comecei a assistir um monte de vídeo. Tem alguma coisa errada. E pega uma calma, né? Quem já acessa o YouTube sabe. Eu não sei muito mexer, mas acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Você pega um tema, um assunto, não para de falar. E aí eu fui descobrir que o problema estava na poda da jabuticaba. Nós nunca havíamos podado aquela jabuticaba. E eu comecei a ver que as árvores sem podas eram iguaizinhas às minhas. E procura vídeo, procura vídeo, procura vídeo, procura vídeo. Eu achei só especialista. É fruticultura. Especialistas em árvores frutíferas. É um fruticultor. Olha que chique. Achei só especialista. Aí depois que eu já estava bem experimentada, eu fiquei só vendo vídeo de especialista. E aí eu achei um vídeo muito interessante. De um fruticulturalista. Se é assim que fala. E ele dizia algumas coisas muito importantes. Que eram extremamente necessárias para que um dia eu pudesse colher frutos da minha jabuticaba. E aí eu queria colocar algumas informações aqui. Eu sei que parece que nós estamos numa outra aula, mas logo você vai entender. Poda da jabuticabeira. Para obter frutos. Algumas dicas. Dá para apagar um pouquinho a luz aí para mim? Só para eu chegar melhor aqui. Eu achei o vídeo de um senhorzinho, seu Sérgio, muito legal. E ele fala muito rápido e ele é muito prático. E aí eu peguei um resumo de tudo que ele falou. E algumas coisas importantes, que talvez você não saiba, você vai ter uma aula agora de poda de jabuticaba. Isso é importante para você, senão já é um grande conhecimento. Comece por baixo e deixe a raiz livre.
Uma das coisas que eu aprendi, que eu precisava começar a poda por baixo e deixar a raiz livre. A raiz, pelo menos aqui, ó, de 70 centímetros para cima, eu precisava deixar o tronco livre. Só a raiz e o tronco. Para cima de 70 centímetros, então, eu começaria a poda. Outra coisa importante que eu aprendi. Corte todo galho que não interessa. E eles usam muito esse vocabulário. Corte os galhos ladrão. Quem mexe com isso deve saber. Galho ladrão. O que é esse galho ladrão? São esses galhos que ficam roubando a energia da flor, da folha, do fruto, ali da árvore. São os galhos finos, são galhos velhos, são galhos secos, que sugam a energia da planta. A minha jabuticabeira só tinha isso. Gente, era uma quadrilha na minha jabuticabeira. Era um PCC, entendeu? Aquilo tinha galho e eu achando que ela estava tão bonita, tão verdinha, por que ela não dá fruto? Ela tem galho verdinho desde a raiz, saía lá da raiz, tudo errado. Ah, tudo errado. Outra coisa que eu aprendi, dê espaço, analise, se afaste para ver o formato e corrigir o que está fora. Então nesse vídeo, o seu Sérgio lá, que é uma figura, eu nem trouxe o vídeo dele aqui porque são bem compridos, 13, 14, 15 minutos. Quem tiver jabuticabeira, depois eu posso dar o endereço, pra você dar mais uma olhada. Ele é muito engraçado porque ele começa a fazer a poda, ele vai falar, não faz tudo de uma vez, se afasta, olha para a planta, ela mesma vai te dizer aonde precisa ser tirado. Dá um espaço, corta, dá um espaço, daqui 10 minutos eu volto desse lado, dá a volta nela, corta, dá outro espaço, analisa, para você ver o equilíbrio da planta, analisa. Se afaste para ver o formato, para corrigir o que está para fora. Às vezes, quando nós nos afastamos da planta, nós conseguimos ver o que ficou para fora. Sabe? Que nem cabelo. Às vezes você vai cortar em casa. Não faça isso porque eu já fiz. Né? Você vai cortar em casa, olhando para o espelho, você corta atrás, corta na frente. Aí você começa a corrigir a franja, aí vai parando aqui. Entendeu? Eu já fiz isso também. Não faça. Então é mais ou menos isso. Corte os galhos entrelaçados. Essa dica era uma das mais importantes. Corte os galhos que estão entrelaçados, porque eles bloqueiam a luz, bloqueiam o sol de entrar no meio da planta. Afinal de contas, no caso da jabuticaba, os frutos nascem aonde? Colados no tronco. No tronco. Olha, como que eu não pensei nisso? E minha planta estava com aquela quadrilha lotada de galho ladrão. E eu achando linda e revoltada com ela. Só deixe os galhos fortes, os troncos fortes, que estão voltados para o alto, para a luz e para cima. Olha que interessante. Então, espere as primeiras flores e os frutos. Muitos frutos. Irmãos, eu não acreditava, eu não vi um vídeo só não, eu vi vários dele. A sequência dele pegando uma planta, fazendo, cortando, ensinando. Alguns meses depois ele voltava lá e a mesma planta estava lotada de florzinha, lotada, carregada do pé até em cima. Ele fez isso numa chácara lá e ele volta só para filmar o resultado. Mostra o antes, mostra o depois, coisa séria. Fiquei especialista no negócio. Vou até fazer bico aí, se vocês precisarem. Tô cortando jabuticaba. Adivinha quem me conhece? Naquela madrugada, quando o dia amanheceu, o que eu estava pronta para fazer? Acabar com a minha jabuticabeira. É hoje. O Tadeu, mostrei o vídeo pro Tadeu. Eu já estava assistindo, já estava mandando para ele pelo celular. Os vídeos tudo copiado. Tadeu vi isso, Tadeu vi aquilo, Tadeu vi aquilo. Eu falei, o que é aquele monte de vídeo de jabuticaba que você me mandou? Eu falei, vê. Ele falou, não vai mexer. Eu falei, vou mexer, agora eu vou mexer. No outro dia, acordei, né? Passou um dia que estava chovendo muito. Ele falou, não vai mexer hoje. No outro dia, quem me conhece sabe. Fui eu com serrinha, fui eu com aquela tesoura que eu nunca tinha pegado na minha vida, aquela tesoura de cortar.
E vamos lá, e ele me deixou. Ele me liberou, né? Ele me liberou. Mas ficou aquela voz profética do meu lado. Ai, ai, ai. Acabando com a jabuticabeira. Ai, Sara, né? Ai, ai, ai. Pelou, coitada. Eu, ô boca, dá licença. Fica aqui praguejando. Meu irmão, eu tô especialista. Eu toda metida, eu afastava. Ele, o que você tá fazendo, Patrícia? Eu tô analisando. Tô vendo se falta mais alguma coisa. Aí, os galhos... Tinha muito galho entrelaçado, irmão. Tinha muito galho. Eu falei, esse daqui eu não vou dar conta, deu? Pega aquela serra sua e vamos serrar. Outra coisa, acho que eu nem coloquei ali. Não podemos deixar toco. Não se deixa toco. Serra rente, bem rentinho. É aqui que é pra cortar? É. Tem certeza? É aí mesmo. Patrícia, você tá acabando com a árvore. Você vai matar ela. Fica quieto. Voz profética. Sai daqui. Eu sei. O seu Sérgio ensinou, eu aprendi. Eu assisti 300 vídeos. Fui até as 3 da madrugada assistindo vídeo. Sou especialista no negócio. E corta, e corta, e corta, e se afasta. E corta, e corta, e corta, e se afasta. E corta, e corta, e corta, e se afasta. E fui repetindo tudo que eu vou falar. Agora sim, o sol tá entrando. Vai cortar mais alguma coisa, mulher? Aquela ali, ó. Aquela ali tá meio de lado. Pra tirar. Tira a ponta. Deixa só os que estiverem voltados para o sol. E assim eu fiz com a minha jabuticabeira. Vou contar o final depois. Mas enquanto eu fazia isso, naquele mesmo dia, Deus começou a falar no meu coração. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Pode acender a luz, por favor? Pode deixar aí na tela, não tem importância. Eu vou falar sobre alguns tópicos que estão aí. Eu comecei a cortar, e enquanto eu estava cortando, e Deus não me deixa fazer uma coisa e outra, Ele quer fazer as duas coisas juntas, eu cortando a jabuticabeira, e o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração, e o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso. Você quer dar frutos? Você quer dar mais frutos? Siga os procedimentos. Corta as coisas que não interessam. Quantas coisas nós temos na nossa vida que não têm a menor importância, mas que estão ali como um galho ladrão, roubando a nossa energia. Corta os galhos secos, corta os galhos finos, corta até mesmo galhos novos. A gente tem mania de ficar tão insatisfeito com as coisas que a gente não para quieto. Vive arrumando coisa para fazer. Vive arrumando coisa nova para fazer. Porque a vida parece que está sem graça. Aí você começa a inventar coisa. Corta até os novos. Corta os galhos entrelaçados. Os galhos que estão virados para o lado, para baixo. Corta bem rente. Não deixa tronco. Não deixa ponta de tronco. Corta e não tenha dó. Porque eles impedem o sol de entrar. Sugam a sua força. Desviam e tiram as forças dos troncos bons. Só deixe os galhos fortes, os que estão virados em direção ao alto, ao sol. Corrige os troncos. Corta os galhos entrelaçados. Deixa limpo o centro para que o sol possa entrar. Irmãos, não dá nem para cortar mais árvore nessa vida. Você vai cortar uma árvore e o Espírito Santo começa a falar com você e dizer tanta coisa que às vezes a gente não quer ouvir. Sabe? E eu comecei a olhar muitas coisas na minha vida. E eu comecei a olhar muitas coisas ao meu redor. E eu até coloquei algumas coisas aqui. Elas nem são pecados. De verdade, alguns galhos ladrão que estão na minha vida e na sua vida, ela talvez não seja nem pecado. Você não está fazendo nada de errado.
O que pode ser um galho ladrão na sua vida? Um passatempo? Ó, toda segunda, quarta e sexta futebol. Não falto nem debaixo de chuva aos homens. É a minha caminhada sagrada. Mais um emprego, mais um curso, mais uma faculdade, mais uma aula. Outro dia eu me inscrevi numa aula de italiano. Vê se pode eu fazer italiano. Tudo bem que eu quero conhecer a Itália. Meu marido já sabe disso. Já sabe, né? Ele falou que vai me levar ali no Bexiga, em São Paulo. Amém. Glória a Deus. Falei pra ele que se Veneza afundar antes de eu ver, vai ficar complicado pra ele. Eu fui entrar no italiano, não tenho mais tempo pra nada. Vai fazer italiano do quê? Não fui nenhuma aula, viu, irmãos? Graças a Deus. A vontade era muita de aprender italiano. Me inscrevi no curso, era de graça também. Feito pela prefeitura, pago pela prefeitura para os professores. Eu fiquei morrendo de vontade. Ai, que vontade de aprender italiano. Você acha? Que tempo que eu tenho de aprender italiano? Depois eu dei risada de mim mesmo. E quando eu estava cortando a árvore, Deus estava falando comigo, eu falei, Patrícia, tira o seu nome do italiano, você vai fazer italiano. Tirar mais tempo da onde? Talvez um tempo precioso, que eu podia estar fazendo outra coisa, que o Senhor me pediu. Ele não me pediu para aprender italiano. Se Ele me pediu, eu vou, mas Ele não me pediu. Vai fazer japonês. Cadê a Luana? Ainda bem que a Luana está lá. Vai fazer japonês, vai fazer pilates, vai fazer yoga. Mais aula disso, daquilo, arruma uma viagem. Joga a conversa fora. Passa horas na internet, em redes sociais, falando, compartilhando, publicando, postando. Quantos galhos ladrão nós não temos na nossa vida? E nem é pecado. Se você não estiver fazendo nada errado, eu posso estar fazendo uma coisa super permissível. Mas é o que eu tinha que fazer? São essas coisas que deveriam estar ocupando o meu tempo. Será que o nosso tempo é importante para Deus e para a humanidade? Será que o tempo que o Senhor te deu ainda nesta terra, o precioso tempo que você tem ainda nesta terra, é importante para alguém? Será que é importante para o reino? Ou será que nós achamos que podemos administrar assim, como se nós fôssemos eternos? Você já deve ter ouvido, presenciado ou assistido algum filme de alguém que recebeu uma notícia de alguns poucos meses de vida. O que essa pessoa vai fazer? Aprender italiano? Não. Ela não tem mais tempo para isso. Alguém que recebe um diagnóstico de um médico dizendo, desenganado, que tem alguns meses de vida, ela vai tentar fazer aquilo que é de mais precioso com o seu tempo. Mas nós permitimos muitas vezes nas nossas vidas que elas fiquem cheias de galhos verdinhos, lá desde a raiz. E às vezes alguém olha pra gente e fala assim, ai, que árvore linda, Patrícia. Que linda, olha, cheinha, as folhinhas dela tão verdinhas, está desde lá da raiz. Que árvore cheia, que árvore verdinha. Tá tudo certo. Parece, né? E qual é o problema de ser só uma árvore bonita, verdinha? O problema é que Deus te chamou para dar fruto. O problema é que Ele nos chamou para frutificar. O problema é que Ele não nos fez uma planta ornamental. Você sabe o que é uma planta ornamental? É uma planta que serve
para decorar, para ser apreciada, para embelezar. Como é bonito, não é? É o meu sonho. Registra aí, Tadeu. Meu sonho é ter um jardim ornamental, cheio de plantas bonitas. Quem já foi na minha casa, já viu o meu jardim, sabe que tem cana plantado junto com tudo que é coisa. Tem cana e cebolinha embaixo, irmãos. Tem cana e repolho do outro lado. É uma festa. Eu falo, Tadeu, a gente não pode ter um jardim de rico? Aquele que a gente anda, passeia, tá tudo bonito, decorado. Eu assisti aquela Casas Brasileiras, eu ficava, eu quero uma casa brasileira. Tão bonito, tão decorado. Agrofloresta. Agrofloresta, o Tadeu disse que ele é. Agrofloresta, agora é a moda que planta tudo junto. Tudo junto, é a banana, a cebolinha embaixo, o repolho do lado. É minha casa, agrofloresta. Irmãos, mas Deus nos chamou para darmos frutos. Ele não te chamou para ser uma planta ornamental. Abre o teu ouvido. Ele não te chamou para enfeitar o mundo que está terrível. Ele te chamou para dar frutos neste mundo que está terrível. Ele não precisa de você para enfeitar este mundo, porque este mundo terá fim um dia. Porque aquilo que ele fez para enfeitar o mundo, os homens já destruíram boa parte. Sim ou não? Ele não nos chamou para fazer aquilo que a natureza já faz neste mundo, ou tentou fazer neste mundo, antes que o homem a destruísse. Ele não te chamou para ser uma planta ornamental. Ele não me chamou para enfeitar o mundo, ele me chamou para dar frutos. Esta é a diferença. Esta é a diferença. Então, quando eu olho para a minha jabuticabeira e vejo ela grande, enorme, bonita, cheio de florzinha, folhinha verde, porque fruta ela nunca deu, eu não me conformo com ela. Ela não atende às minhas expectativas. Sabe por quê? Porque ela não é uma planta ornamental. Eu não comprei ela para enfeitar o meu jardim. Eu comprei ela para comer dos seus frutos. E eu espero comer muitos ainda. O meu sonho é sentar embaixo dela, bater uma foto, comendo. Eu já vi foto na internet, eu fico doida com aquelas fotos, com aqueles troncos de jabuticabeira, que é preto assim, ó. Não dá nem para ver. Coisa mais linda. Esse é o meu sonho, porque eu tenho uma expectativa, porque ela é uma árvore frutífera. E ela devia estar dando frutos. E aí a palavra do Senhor me diz e te diz, lá em Romanos 8,19, que a criação geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? Enfeitando o mundo, deixando o mundo mais bonito. Talvez você se sinta assim. Um cristão bom, educado, que enfeita o mundo. Sabe como é um cristão bom que enfeita o mundo? É aquele cristão que alguém olha e diz assim, nossa, que pessoa estudiosa. Fez a faculdade certa, casou tão bonitinho. Cuida bem da sua vida pessoal, cuida bem da sua saúde, não faz mal a ninguém. Porque devia fazer? Não faz mal a ninguém. Olha, uma pessoa ótima, educada. Você já trabalhou com ela? Como essa pessoa é educada? Fica na dela, quietinha, não se mete. Uma beleza. Sempre na dele. Esse é um bom cristão. Ornamental. Que perdeu a sua função. E sabe o que acontece? É que nós vamos nos acostumando
com esse tipo de comportamento, sim ou não? Eu não quero, olha, se eu não fizer mal para ninguém, se ninguém tiver nada para falar de mim, eu já estou bem. Eu tenho que ser educado com as pessoas. Eu tenho que, sabe, entrar naquele lugar e ser neutro. Isso é ser um bom cristão. Não, irmãos. Não. Isso não é ser um bom cristão. Isso é ser uma planta ornamental neste mundo. Mais uma para enfeitar um mundo terrível. Adianta? Ele não nos chamou para sermos um ornamento. Ele nos chamou para darmos fruto. E eu quero te provar isso pela palavra de Deus. Abre a tua palavra lá em Mateus 5,13. Mateus 5,13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se Deus te chamou para frutificar, e você tem perdido a tua função neste mundo, tem perdido o teu chamado neste mundo, é exatamente o que diz esta palavra. Vós sois sal da terra. Deus nos chamou para ser sal nessa terra. Deus não nos chamou para sermos plantas ornamentais nesta terra. Essa palavra é para mim e é para você. Eu queria sim, eu não posso mentir, muitas vezes na minha vida eu pedi a Deus, me deixa só enfeitar este mundo. Eu quero ser só um ornamento, eu não quero fazer mal para ninguém. Mas esta não é a minha missão. E não é a sua missão. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse lá em João 15. Abre João 15. Vai um pouquinho para frente. João 15. Olha o que o Senhor diz. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Para que Jesus nos chamou? Para que Ele nos salvou? Olha, Ele diz aqui, não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu para uma função. Nós temos uma função. A nossa função é ir e dar fruto, e frutos que permaneçam. Essa é a minha função. Essa é a sua função. Se você não sabia, você está sabendo nesta noite. Deus não te chamou para enfeitar esta igreja. Deus não te chamou para chegar aqui e ser apenas mais um na multidão, para cumprimentar alguém, para ser educado com alguém. Isto é o que nós deveríamos ser já por natureza, porque a palavra do Senhor diz que Ele já nos fez para as boas obras, para que andássemos nela. Isso é o que deveria já fluir de nós naturalmente. Deus te chamou para dar frutos aqui e fora daqui. Foi para isso que Ele te salvou. Eu vos chamei para que vades e deis frutos. Mateus 7,20. Vira um pouquinho, Mateus 7,20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 7,20. Vamos ler o 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Eu anotei aqui,
É pelos frutos que somos conhecidos e não pela beleza da nossa árvore. Alguns cristãos querem ser conhecidos pela beleza da sua árvore, pelaquilo que eles demonstram ser, pelaquilo que eles demonstram saber, pela espiritualidade que eles demonstram exalar, pelos livros que já leram, por quantas vezes leram a Bíblia, por os cânticos que sabem, pelos talentos que receberam de Deus. Alguns cantam, outros falam. Amém por isso, irmão. O dom é irrevogável. Aquilo que Deus te deu deveria ser para o uso da sua obra. Deveria ser para o uso do teu reino. Deveria ser para você dar frutos. Deveria ser. Mas o que acontece? Acontece é que nós nos acomodamos em ser plantas ornamentais. É isso que acontece comigo e com você. Pelos frutos vos conhecereis. Por onde somos conhecidos? Por onde seremos conhecidos neste mundo? Pelos frutos. Só pelos frutos. Por mais nada nós seremos conhecidos. Se você partir hoje ou amanhã, sabe o que vai sobrar nesta terra? O que você vai deixar? Não vai ser a sua casa bonita, porque alguém vai usar. Nem suas roupas, que serão doadas, provavelmente. Ninguém gosta de ficar com roupa de defunto. Não será por mais nada. Mas os frutos, irmãos. Os frutos são irrevogáveis. Alguém que foi tocado por causa da tua palavra, alguém que recebeu a tua visita, que recebeu a tua oração, que recebeu o dom que há na tua vida, ele jamais vai se esquecer. E não tenha dúvida que você será lembrado, não pela sua beleza, mas pelos frutos que você deixou. Porque um homem que não tem fruto, logo ele é esquecido. As pessoas vão no velório de alguém que não deu fruto. E você já foi em muitos, que eu sei. E eu também. Uma pessoa que não deu fruto nenhum. E todo mundo fica ali. A gente consola a família. A gente fica, mas logo aquela pessoa já é esquecida. Sabe por quê? Porque ela não fazia diferença. Mas perde alguém frutífero. Perde alguém frutífero. E se você já perdeu alguém do qual você comeu dos seus frutos, você sabe a dor e a perda de alguém que frutificou na tua vida. E que quando você está passando por uma luta, e você está passando por um problema, e você fala assim, eu não tenho mais aquela pessoa para procurar, para orar. Eu não tenho mais aquela pessoa para ligar e compartilhar. Ah, se ela tivesse aqui. Ah, se ela tivesse aqui. Sabe, irmãos, ser sal da terra é isso. É quando você falta no trabalho e alguém diz, ah, por que você faltou ontem? Nós precisávamos de você ontem aqui. Aconteceu uma coisa horrível. Se você tivesse aqui, teria sido diferente. Vem na minha casa, vem na minha festa. Vem, porque eu estou te esperando. Você faz a diferença. Você não é mais um. Não porque você quer ser famoso. Não, mas porque a glória que há em você é manifesta através dos frutos que Deus coloca na tua vida. O Senhor também te chamou, ainda lá, aqui em Mateus 5, vira só um pouquinho. Ele não te chamou só para ser sal nesta terra. Ele te chamou em Mateus 5, a partir do versículo 13, olha lá. Vós também sois, 14, vós sois luz do mundo. Irmãos, que responsabilidade é essa? Ele não falou, você é luz para a tua esposa, você é luz para o teu marido, você é luz no teu serviço, você é luz para o teu filho, para a tua filha, para o teu relacionamento. Não, Jesus disse, vós sois luz
deste mundo. Há uma expectativa que nós não percebemos, mas há um mundo gritando aí fora e aqui dentro de pessoas que esperam a tua luz brilhar. Há uma expectativa. Talvez se você se afastar um pouco, sabe? E olhar bem para tudo isso que eu estou falando, talvez você consiga nesta noite ou agora perceber quais são os galhos ladrão que estão ocupando a tua vida. Que galhos são esses entrelaçados que ocupam e impedem a luz do sol de entrar? E você não consegue mais dar fruto. Ou às vezes você tem dado um aqui, um ali, um lá. O que acontece? Não falei pra vocês da minha primeira jabuticabeira? Deu 2 frutos, um pra mim e um pro Tadeu. Ainda bem que eu não tinha filho ainda, que é da briga. Todo mundo gosta de jabuticaba em casa, eu gosto mais. Deu 2, já tinha até nome, Tadeu e Patrícia. E depois ela não deu mais, secou. É isso que você quer para sua vida? Será que é este cristianismo que Jesus disse aqui em Mateus 5? Vós sois sal desta terra, luz deste mundo. Sal desta terra, luz deste mundo. É muito grande este chamado. Ai, mas eu não posso abraçar o mundo. Nem eu. Nem eu. Faça só o que o Senhor te pediu. Se cada um de nós fizermos aquilo que nós temos que fazer, se cada um de nós frutificarmos aonde nós temos que frutificar, nós cumpriremos juntos este chamado. Porque nós somos a igreja de Jesus. Não é a semear. Nós somos a igreja de Jesus. E a palavra do Senhor que diz que contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Amém? É contra a igreja de Jesus. Eu sou igreja de Jesus. Eu preciso do teu fruto. Você precisa do meu fruto. Nós precisamos nos alimentar uns dos outros, dos dons que há em nós, da manifestação do Espírito Santo que já há no meio de nós e que está adormecida. Nós não manifestamos o dom que há em nós nem para os nossos irmãos. Às vezes Deus te acorda de madrugada e você tem uma palavra para entregar a alguém na igreja e você fica, não, é coisa da minha cabeça. Não, melhor não. Ih, já faz tempo que Deus não fala comigo, agora é coisa da minha cabeça. E você prende aquela palavra. Você deixa de frutificar. Às vezes vem no teu coração a vontade de visitar alguém, de pegar o telefone, de ligar, de perguntar se está tudo bem, de mandar uma mensagem. Ah, não, essa pessoa é muito reservada. Melhor eu nem... Ai, não. Vai que ela entende mal, né? Melhor eu nem mexer com isso. E eu já mexi com isso no passado e me dei mal. Depois... Irmãos... Você está preocupado com o quê? Em ser enfeite na casa do Senhor. Em ser planta ornamental. Quando Deus te diz, vai e dê fruto. Seja sal desta terra. Seja luz deste mundo. A começar aqui, entre nós. Faça a diferença. Se você trabalha em algum lugar, em alguma repartição pública, a 20, a 15, se você é dono de um comércio e você nunca orou por um funcionário, você nunca orou por um colega de trabalho, ninguém sabe da tua fé. O que você está fazendo lá? Como cristão? Frutificando? Sendo sal da terra? Luz do mundo? Ou mais uma planta bonita? Tão educada, Patrícia. Tão educada, que moça educada. Ótima professora. Olha, meus filhos todos já passaram por ela.
Lá na minha escola é assim, a gente dá aula para a geração toda. Eu costumo dizer a dinastia, vem tudo. Eu dou na primeira, dou na segunda, dou na terceira, dou na quarta e ainda formo na quinta. Tão boa, Patrícia. Irmãos, Deus não me chamou para isso. E Ele não te chamou para isso. Ele nos chamou para frutificar. Olha para isso. Olha para os procedimentos. E eu quero ler o último versículo e já chamar o ministério de louvor. Deixa eu ver qual deles eu vou ler. Abre comigo no João 15 mesmo. João 15. Três. Quinze, 3. A palavra do Senhor diz que Ele é o sol da justiça. Sim ou não? Ele é a estrela da manhã e o sol da justiça. E quando nós cortamos os galhos que estão entrelaçados, e só você sabe o que esses galhos são na tua vida. Talvez sejam coisas sem importância que estão ocupando a tua vida. Talvez sejam coisas mais sérias que estão ocupando a tua vida. Talvez sejam pecados ocultos que estão ocupando a tua vida. Coisas que precisam ser abandonadas. De verdade. Hoje. Porque se a luz do sol não bater bem no centro, irmãos, não adianta. Você jamais vai colher frutos. Você vai continuar sendo neste mundo uma bela planta ornamental, sem função para o reino de Deus, sem função nenhuma no corpo de Cristo. E você sabe, se você tem frequentado aqui, você sabe que eu não estou falando de cargos. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de dons. Eu estou falando para que você se levante, para que você tome a tesoura do corte e comece a podar a sua vida. Comece a cortar os galhos ladrão da tua vida, que estão ocupando e sugando a energia que Deus já te deu, para que você frutifique. Antes de eu ler João 15, eu vou voltar lá na primeira história. Sabe como é que ficou a minha jabuticabeira? Igualzinho o Tadeu disse, pelada. Tá peladinha. As crianças acordaram e falaram: ei mãe, o que você fez? Acabou com a árvore. Eu falei: não, eu limpei. Não é, Samuel? Samuel foi em casa, não foi, Samuel? Samuel ajuda a cuidar lá. Acabei com ela, acabei, Samuel? Ficou magrinha, não ficou? Tá, ó, fitness, a minha jabuticabeira. Só deixei os troncos principais, depois daquela aula, né? 300 vídeos. Só deixei os troncos principais, os mais grossos, aqueles que eu já, pela fé, contemplo que eu vou chupar jabuticaba. Muitas. Cortei todos os ladrões, acabei com aquela facção criminosa. Deixei só a cor, toda ela voltada para o sol. Todo dia eu vou lá e converso com ela. E quando faz sol nesse Ubatuba, que tá difícil, lá no Itaquaral só chove. O sol bate lá na raiz e bate nela toda. Eu fico da janela
Logo, logo. Agora o sol tá batendo em você, né, bichinho? Agora tá batendo. Gente, os troncos estavam embolorados. Tava cheio de limo verde nos troncos da jabuticaba. E eu querendo comer fruto dela. Como? Quanta coisa está embolorada na nossa vida. Quanta coisa precisa ser cortada. Quanto galho entrelaçado. Quanta mágoa. Quanto... Ai, por que isso? Por que aquilo? Por que eu vou me machucar? Porque eu já tive experiências ruins. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não tenho tempo. Porque agora eu vou pro meu yoga. Agora eu vou pro meu pilates. Agora eu vou fazer uma viagem. Agora é isso. Agora é aquilo. Agora... Você só vive inventando coisa. Coisas que às vezes não são pecados. São lícitas. Mas você já perguntou para Deus? Eu não tinha perguntado para Deus se eu podia fazer aula de italiano. Eu perguntei para Deus. Vê se eu tive coragem para Deus. Eu posso dar as minhas quintas-feiras todas. Ah, só você também tava. Ah, descobri mais uma aula de italiano. Você continuou? Aí. Não fiz a primeira. Nem fez. Era galho ladrão na nossa vida, irmão. Pula fora que é laço. Aí, tá vendo? Nós dois até combinamos aqui na igreja. Ah, no italiano em quinta, hein? Foi ou não foi? Nós dois no italiano, hein? Não aprendemos nem a primeira letra. Galho ladrão na nossa vida. Se Deus me pedir, faça. Se Deus te permitir, faça. Irmãos, por favor, você entende o que eu estou dizendo? Seja equilibrado. Você tem que ter lazer. Você tem que ter horas vagas. Você tem que ter tempo de viajar, sim. Você tem que ter tempo com a família. Eu já fiz corte e costura, já fiz aula de mosaico. Foi bênção na minha vida. Foi especial. Aliás, foi lugares que Deus me colocou que eu pude dar frutos. Mas agora, nada mais. Pergunta para Deus. Tira os galhos ladrão da tua vida. Tira esse monte de coisa entrelaçada que não deixa o sol da justiça bater no centro da tua vida e fica te embolorando. A minha árvore está magrinha. Está com tudo virado para o céu. E o sol agora está batendo desde a raiz até em cima. E eu falei para o Senhor que eu só ia dar essa palavra quando eu comesse o primeiro fruto. E sabe o que Deus me disse ontem? Aí Deus falou, você prega amanhã? Eu falei, eu não tenho palavra. Mas eu já tinha. Eu tenho uma palavra aqui que eu estou preparando, orgulho. Quando eu ver, aí eu conto. Deus me falou assim, leva a palavra, Patrícia. Você tem fé? Eu quero provar a tua fé. Você fez tudo isso e você tem fé para colher os frutos? E eu disse, eu tenho, pai. Eu vou levar porque eu vou colher os frutos. E eu quero que você saiba que você vai colher os frutos. Se tão somente você tomar a atitude de cortar. Talvez eu não vi ainda. Já faz 1 mês e meio que eu podei a minha árvore. E faz 1 mês e meio que eu estou conversando com ela. Não saiu nenhuma florzinha. Hoje saiu um negocinho, né? Eu fui lá e falei assim, cadê isso daqui, uma florzinha? Ele falou, não é praga. Eu falei, amarrado em nome de Jesus. Eu falei, que praga, homem. Ô boca. Cadê eu falei, aquele profeta que enquanto alguns construíam o muro, ele ficava atrás, gorando. Eu falei, ô irmão, se converte. Que praga, Tadeu? Era um negocinho de nada. Eu pensei que já era uma florzinha da minha jabuticaba. Que praga? Não é praga nada. Já fui lá, já arranquei. É tiririca, né? Que tiririca? Eu vou colher os frutos, irmãos. E talvez você não veja isso. Talvez você comece a limpar a tua vida e cortar os troncos e tirar o que está entrelaçado. E você vai falar assim, aí, Deus, eu já fiz. E o que aconteceu? Espera. Espera. Tem um tempo da restauração. Tem um tempo para o bolor sumir, para a árvore se recuperar e os frutos
eu fiz aquilo, eu já cortei, eu já pedi perdão, eu já fui lá, eu já me humilhei, eu já confessei e até agora nada. Espera, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Não somente espera, porque vai vir. E o Senhor diz assim em João 15:3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. O único jeito de darmos frutos é permanecermos ligados na videira. Se liga na videira de novo, irmão. Porque se você não está dando fruto, você já deve estar quase morrendo na fé, seco, só esperando a próxima poda. E eu tenho mais uma palavra para você. Agora é a última mesmo. Jó, eu tenho que ler essa. Jó, capítulo 14. E nós já vamos ceiar. Jó 14. Eu não posso sair daqui sem ler essa palavra. Jó 14:7. Se você achou muito difícil essa palavra, se você acha que é impossível dar frutos, ou se você já deu frutos e se sente hoje sem raiz, eu quero encher o teu coração de esperança. Olha o que a palavra do Senhor diz em Jó capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E tem mais, irmãos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, se envelhecer a raiz e morrer o seu tronco no pó, não existe mais árvore, não tem mais folha, não tem mais fruto, não tem mais nada. Você olha para a tua vida e fala: Deus, eu não sou nada. Essa pastora está pregando aí, ela não sabe nada da minha vida, ela não sabe o que eu já fiz, ela não sabe o estado que eu estou, ela não sabe o que está passando na minha mente. Eu não mereço a graça de Deus, é impossível eu dar fruto. O Senhor te diz, versículo 9: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, o Senhor te diz: Ele é a água viva. Ele disse àquela mulher no poço: ah, mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Enche o teu coração de esperança, porque essa palavra não é para mim, é para você que acha que não pode mais dar fruto, que acha que Deus não se importa mais com você, que acha que o chamado de frutificar neste mundo, de ser sal nesta terra, é só para mim. Não é só para mim, porque eu preciso de você para cumprir o chamado que Deus tem para a sua igreja. E como é bom dar frutos, irmãos, como é bom dar frutos. Como é bom que Deus te levante nesta noite. Aos cheiros das águas brotará. Deus te chama a frutificar. Deus te chama a voltar ao primeiro amor. Deus te chama a ser aquilo que Ele te chamou para ser. Árvore, árvore, árvore que frutifica. Feche os teus olhos. Nós vamos ouvir esta canção e depois nós vamos cear. Enquanto isso, eu peço que você reflita sobre esta palavra. Jamais quero desviar meu olhar de ti. Jamais quero me perder
toda a minha afeição. Tu tens meu coração, toda a minha afeição. Tu és rei em meu coração. Tu és a minha canção e toda a minha devoção. Em